Fala 702. Tô voltando aqui, cara, para nossa segunda parte, tá? Onde eu vou fazer a nossa revisãozinha, tá? Eu vou vir com os assuntos, os temas mais importantes para sua prova. Então, eu quero que você tenha muita atenção, tá? Ei, vem comigo. Eu quero que você tenha muita atenção, tá? E que você não desgrude o olho aqui da nossa revisão, tá bem? Olha só. Primeiro tema que eu quero trazer para vocês é por que o Brasil tem tanta diversidade de espécies vegetais. Quando você pensa em Brasil, você tem que pensar em diversidade, cara. Aqui tem diversidade de climas, diversidade de vegetação, diversidade de população, enfim, formas de relevo. Então, é importante quando você olha para o Brasil, você pense em diversidade. Mas o que explica essa diversidade de espécies vegetais no nosso país? Primeiro ponto, o Brasil é um país grande pra caramba. Por ele ser grande, ele passa por algumas latitudes que vão fazer com que ele tenha características climáticas diferentes em vários pontos desse país. Olha só, lembra que eu falei que quanto mais perto da linha do Equador mais quente, quanto mais distante da linha do Equador mais frio? Ora, se o Brasil é um país que passa por algumas latitudes, cada parte, né, desse país, do nosso país, nas suas devidas latitudes, terá características climáticas diferentes, mas isso não é o que mais importa, não. Além disso, você tem o fato do Brasil estar próximo da linha do Equador. O fato do Brasil estar próximo da linha do Equador faz com que ele seja um país tropical. Por ele ser um país tropical, ele tem muita umidade. Se tem muita umidade, ele vai ter desenvolvimento de muitas espécies vegetais aqui no seu território. Então, o Brasil tem um tamanho muito significativo, ele passa por várias latitudes, por algumas latitudes, né? Fazendo com que você tenha uma diversidade de climas, o que leva a uma diversidade de espécies vegetais, tá? E você tem o Brasil sendo um país tropical, um país próximo da linha do Equador, logo tendo muita umidade disponível, o que é fundamental para a geração de espécies vegetais. Tranquilidade, vegetação. Tranquilão, gente? Próximo tema que eu quero falar com vocês é justamente sobre o porquê que o Brasil tem tantos climas quentes. Olha só, clima equatorial, muito quente, muito úmido. Clima semiárido é um clima muito quente, muito seco, com uma instabilidade climática, uma instabilidade pluviométrica muito grande. Ou seja, você tem 4 meses com chuva, 6 meses sem. Essa quantidade de meses vai variar, mas sempre está entre 4 e 6 meses com e sem chuva. Então, assim, clima semiárido, quente e seco, tá? Você tem ali o tropical típico, o clima tropical típico ali no Cerrado, né? Que também é quente, mais seco, por mais que tenha uma abundância de chuvas durante um período específico. Você tem o clima tropical litorâneo, que é muito quente, muito úmido, não tão quente, não tão úmido quanto o equatorial, mas ainda assim é bem quente, é bem úmido, tá? Você tem o subtropical no sul, tá? Que não é um clima quentão para ser chamado de tropical, mas também não é um clima frião para ser chamado de temperado. Está no meio do caminho, é subtropical. Tá? De certa forma, tirando ali a região sul do Brasil, e mesmo assim é quente em relação ao resto do mundo, o Brasil é um país de climas quentes. O que explica isso? Cara, ó, dorme não viaja não se perde. Vem comigo, vem comigo, presta atenção. Por que o Brasil é um país de climas quentes? Porque o Brasil está perto da linha do Equador. O Brasil é um país tropical, é um país de baixas latitudes, o que faz com que ele tenha temperaturas muito altas. Tranquilão, gente? Com isso, ele terá climas muito quentes, tá? Dando sequência aqui. Próximo tema que eu queria falar com vocês é sobre urbanização. Olha só, quando a gente pensa em vegetação, o que a gente tem? A gente tem que essa vegetação no Brasil, ela é muito afetada pelo desmatamento. Um dos principais elementos para o desmatamento é justamente o crescimento da urbanização.
Urbanização, gente, que presta atenção, é quando você tem mais gente na cidade do que no campo, tá? Olha só, olha pra mim, presta atenção aqui em mim, presta atenção. Quando você tem mais pessoas na cidade do que no campo, perfeito, perfeito. Só que quando essa cidade ela vai crescendo, ela vai tomando lugar das espécies vegetais que existiam anteriormente nessa localidade, tranquilo? Vai pegando esse lugar. Ora, quando você pensa na Mata Atlântica, que é a vegetação típica aqui da região sudeste, essa vegetação ela foi tomada, claro, ela vem sendo desmatada desde o século XVI, exploração do pau-brasil e tal, a gente sabe disso. Mas para além dessa parada, você tem a exploração da Mata Atlântica pela expansão da urbanização. A urbanização foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou até a Mata Atlântica e devastou a Mata Atlântica. Tranquilo, gente? É importante ter isso em mente. Conforme as cidades iam crescendo, a Mata Atlântica ia sofrendo com esse crescimento e com a devastação, né? Tanto que hoje em dia a Floresta da Tijuca ela é uma remanescência de Mata Atlântica. Só que a Floresta da Tijuca ela foi tão destruída que a gente nem fala que ela é o que ela traz. Ela foi replantada, porque a Floresta da Tijuca original não existe mais. Ela foi completamente destruída por conta do avanço da urbanização, tá? E aí nós replantamos a Floresta da Tijuca com outras espécies. Aquela floresta é uma floresta replantada, não é a original. A original foi para o saco, tá? Vamos para o próximo tema, tá? Eu quero conversar com vocês sobre a importância da utilização de medidas de proteção ambiental sobre a atividade mineradora. Sabe por quê? Pelo seguinte, para você minerar, para você desenvolver a mineração, você precisa tirar porções e porções de solo, obviamente, vegetação vai junto, tá? Para poder chegar lá na rocha matriz e conseguir explorar todos os minérios que essa rocha matriz pode te oferecer. Galera, ei, presta atenção, vem comigo. Gente, isso é um impacto ambiental gigante, gigante, tá? E quando você tem mineração, que geralmente é feito com aquelas barreiras, né, de rejeitos, que viram reais morros mesmo, que impedem que aquela lama cheia de rejeito químico, porque olha só, tu foi tirando partes e partes e partes do solo para chegar lá na rocha matriz. Essas partes e partes de solo tu vai ter que jogar em algum lugar, cara. E esse material que tu retirou vem cheio de produtos químicos. Então você vai acumulando essa lama. Até que chega um tempo, cara, que ela virou uma barreirona. Se você não tiver medidas de proteção ambiental naquele ambiente que se preocupem justamente em verificar se a barragem está sendo feita de acordo com os principais critérios de preservação de barragem, irmão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho e em Mariana, onde as barragens da empresa Vale se rompem e verdadeiras avalanches de lama profundamente contaminadas com material, com metais, com material que é agressivo para a natureza, vem abaixo e destroem duas cidades brasileiras. Eu passei esse vídeo em sala de aula, passei 2 vídeos sobre isso em sala de aula. Lembra daquela lama gigantesca? Lembra do que vimos em sala de aula? Eu sei que tu sabe, pô. Eu sei que você sabe, tá? Então, medidas de proteção ambiental são fundamentais na atividade mineradora para tentar minimizar os impactos dessa atividade econômica para a natureza e para a sociedade que está ali em volta, né? Então, sobre isso foi o que eu queria dizer, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre massas de ar rapidamente. Já comentamos bastante sobre isso em sala, mas eu queria pontuar isso. Massas de ar, galera, são basicamente nuvens. Tá? São formadas pela evaporação, tá? Pela evaporação
que vem da vegetação, das diversas formas de vegetação que nós temos no planeta, tá? E de corpos hídricos. Claro que também de seres vivos, tá? Mas eu vou focar aqui em evapotranspiração, ou seja, a umidade que é jogada para a atmosfera por meio de espécies vegetais, e também vou dar destaque aqui a água evaporada que vem de corpos hídricos, rios, lagos, mares, oceanos, enfim. Olha só, o que acontece quando você tem calor e água? Essa água muda de estado físico e vira vapor. Olha o nome. Ei, não dorme. Ei, não viaja. Olha o nome. Vapor d'água. Vapor d'água. A água mudou de estado físico, cara. Beleza? E esse vapor d'água vai se acumulando em verdadeiras massas de ar. Beleza? E essas massas de ar, que são como nuvens gigantes, cheias de umidade ali dentro, elas carregam as características dos locais em que foram formadas e levam para os locais por onde passam. Então, uma massa de ar formada sobre a Amazônia, como é o caso da massa equatorial continental, a MEC, ela vai levar aquele calor, aquela umidade por onde ela for. A região sudeste, aqui onde eu moro, o Rio de Janeiro, o sudeste, só não é um cerradão muito seco, por conta da umidade que vem do Oceano Atlântico, é óbvio, mas principalmente por conta da umidade que vem de lá, da Amazônia. Se não fosse pela Amazônia, o clima de onde você mora seria muito, muito, muito mais seco. Tranquilo? Então, isso são massas de ar, tá? São verdadeiras nuvens, são verdadeiras... As massas de ar são formadas da evaporação e da evapotranspiração oriundas de espécies vegetais e corpos hídricos. E essas massas de ar carregam as suas características dos locais aonde foram formadas, por onde se deslocam e influenciam os climas dos locais por onde passam. E quais são as massas de ar, gente, que atuam sobre o Brasil? Muito fácil. Olha só, primeiro, a toda poderosa MEC, Massa Equatorial Continental. Depois, nós temos a MEIA, Massa Equatorial Atlântica. Não esqueça de analisar esses nomes. Se tem T e é quente. Depois você vai olhar se tem um A, se tem um C. Se é Atlântico, é úmida, foi formada no oceano. Se tem C, geralmente é seca, porque é de continental, afastado do oceano, a não ser que seja MEC. Porque nesse caso, mesmo que esteja afastado do oceano, a umidade gerada pela Amazônia é tão volumosa, é tão grande, que essa massa de ar, mesmo sendo continental, ela é úmida. Então é importante que vocês prestem muita atenção nos nomes dessas massas de ar, beleza? Então já falei MEC, já falei MEIA, agora eu vou falar de MTA, Massa Tropical Atlântica. Se tem tropical é quente, se tem atlântica é úmida, formada na umidade do Oceano Atlântico. Então, MTA, MPA, massa polar atlântica. Se é polar, é quente ou é fria? É fria. Se é atlântico, é úmida ou é seca? É úmida, é formada no Oceano Atlântico. Tá? E por fim, MTC, massa tropical continental. Se tem tropical é quente, se tem continental, afastado do mar. Logo, ela é quente e seca. A única massa de ar continental que é uma exceção e que não é seca e é úmida é a MEC. A MTC não é a MEC. Então a MTC é quente e seca. Tranquilão? De boa? Queria trazer esses pontos sobre massas de ar aqui com vocês, tá? Falar rapidamente sobre as estruturas geológicas que formam o território brasileiro. Nós temos basicamente
escudos cristalinos, que são planaltos e bacias sedimentares. Quando falamos das estruturas geológicas que formam o território brasileiro, quais são? Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Escudos cristalinos, magma que se cristalizou, magma que foi derramado sobre a superfície terrestre, sobre a superfície brasileira há milhões de anos e que foi cristalizado, foi solidificado, virou rocha, virou escudo cristalino. Ei, não se perde. Ei, não viaja. Eu tô aqui, olha para mim. Presta atenção em mim. Esquece o celular, esquece o YouTube, esquece o Google. Olha pra mim, tá? Olha pra mim. Não se perde não. Beleza? Então olha só. Escudo cristalino foi. Bacia sedimentar. Bacia sedimentar. Olha o nome. Sedimentar. Sedimentar de sedimentos. Tá? Então a bacia sedimentar, as bacias sedimentares são formadas pela deposição de sedimentos que vem de onde? Lá dos escudos cristalinos, que vem lá dos planaltos. Então, bate vento, bate água nos escudos cristalinos, nesses planaltos, esses sedimentos caem em um lugar. Aonde eles caem são as bacias sedimentares. Tranquilão, gente? São essas estruturas geológicas do Brasil, tá? Sobre impactos ambientais gerados pela atividade mineradora, eu acho que nem precisa falar, né? Você já sabe. Desmatamento, poluição de rios e lagos e solos, né? Você já sabe de tudo isso. Eu queria comentar rapidamente sobre a relação do relevo com a ocupação do espaço geográfico. Presta atenção em mim, olha para mim, vem comigo. O relevo ele vai dizer como o espaço geográfico ele vai ser ocupado. Imagina como seria o seu bairro. Ei, imagina como seria o seu bairro de colégio se ele fosse formado por várias montanhas gigantescas, por vários dobramentos modernos que nem existem no Brasil, tá? Como é que seria? Como é que seria a ocupação? Seria igual? Você moraria onde você mora? A sua escola estaria onde ela está agora? Porque o terreno onde está a escola é mais plano. E se esse terreno fosse acidentado, com morros, com serras, escarpas, e aí? Como é que ele seria? Entende? Você percebe como que o relevo ele vai dizer como que o espaço geográfico vai ser ocupado? Ei, vem comigo, preste atenção, tá? Então o relevo vai ser fundamental para entender como que o espaço geográfico ele vai sendo ocupado pelo ser humano, tá? Ainda dentro de relevo brasileiro, por que nós dizemos que o relevo brasileiro não é muito alto não? Ele é até bem baixinho, no máximo ali com planaltos pegando 800 metros, no máximo pegando 800 metros. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Pelo seguinte, o relevo brasileiro ele é muito antigo. Tá? É basicamente formado por dobramentos modernos, por escudos cristalinos. Basicamente o relevo brasileiro é formado por escudos cristalinos, que são planaltos, tá? É magma que foi cristalizado, virou rocha, beleza? Você vai ter depressões, que são bacias sedimentares, tá? E planícies, formadas pela deposição de sedimentos de rios, beleza? Esse é o relevo brasileiro, muito antigo. E por ele ser antigo, por ele ter sido formado há milhões e milhões e milhões de anos, cara, olha quanto vento não bateu aí. Olha quanta água da chuva não bateu aí. Então o relevo que era grandão, que tinha, sei lá, 2.000 metros, água da chuva, vento, animais, tudo bateu nesse relevo constantemente. Ele era grandão. Depois de milhões de anos ele se torna baixinho. Beleza? Então, quando você vê que o relevo brasileiro ele tem altitudes muito baixas, isso se dá porque ele é um relevo muito antigo. Se ele é muito antigo, ele foi exposto ao intemperismo e à erosão. Você precisa saber que processos são esses, como que eles se dão. Olha no teu caderno, olha no teu caderno, tá lá, eles estão lá, tá? Então, são formas de relevo que foram expostas ao intemperismo e à erosão por muito tempo. Então, por isso eles são pequenininhos, tá? E, por fim, eu queria falar, tá? Sobre massa de ar, tá? Eu acho que eu queria reforçar
Eu até falo de algum outro tema aqui, só que eu já falei sobre isso, vou pular, vou reforçar a massa de ar. Massa de ar é formada pela umidade oriunda que vem de vegetações. Ei, presta atenção que eu tô acabando, vou acabar agora. Ei, não se perde. Olha pra mim. Vem comigo. E não acelera o meu vídeo, hein? Tu não bota meu vídeo 2x, hein? Ó, que eu sei que tu faz isso. Não faz isso, papo de amigo. Ei, presta atenção em mim. Olha só, a massa de ar é formada pela umidade que vem das vegetações e dos corpos hídricos. Essa umidade vai carregar consigo, essa massa de ar vai carregar com ela, consigo, as características do ambiente em que ela foi formada. Então, se a massa de ar for formada no ambiente quente, ela será quente e úmida. E vai carregar essa temperatura, tá? E essa umidade por onde ela for, interferindo nas características climáticas dos diversos lugares por onde ela passar. Tranquilidade, de boa. Gente, fizemos a nossa revisão, fechamos tudo que tínhamos que fechar. Confiem em vocês. Assistam essa revisão e os outros vídeos que eu coloquei. Quanto tempo for necessário, quantas vezes forem necessárias, nós estamos juntos. E ó, beijo no coração. Eu fui. Valeu.